Vamos receber agora a palavra do Senhor, a palavra da fé. Mas não é o pastor Ismael que vai pregar hoje, não. É o pastor Fábio, que faz parte desse ministério, semeando a palavra. E nos sentimos honrados, né? Porque Deus hoje, na sua agenda tão complicada, mas Ele pode estar aqui conosco hoje para nos trazer uma palavra para aquecer o nosso coração e fazer chegar a tua vida e a tua necessidade. Deus seja com teu filho. Usa teu filho nesta tarde, Deus, para que esta palavra que já está no seu coração, aquecida pelo teu Espírito Santo, possam ser sementes frutíferas em nossos corações. Cumpra, Deus, na minha vida e na vida de todo aquele que agora está chegando esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, queridos ouvintes. Bênção de Deus. Uma honra estar aqui nesse programa tão abençoado, tão importante e com uma missão tão nobre de pregar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus. Isso é um privilégio, porque num tempo tão difícil onde nós estamos passando e vivendo, nós, quando podemos ter um acesso à palavra de Deus, refletir nessa palavra, meditar nessa palavra, para nós é um privilégio e um amor expresso de Deus para nossas vidas. Aonde o mundo tem buscado tantas coisas, em tantas coisas, e não tem achado nada. Mas quando nós buscamos em Deus e na sua palavra, nós somos plenamente abençoados. Eu gostaria de falar para a gente nessa tarde sobre um assunto que todo mundo gosta desse assunto, mas eu queria trazer uma palavra dentro desse assunto, mas um pouco diferenciado. Eu queria falar sobre prosperidade. Prosperidade é um assunto tão importante e bíblico, mas eu queria trazer uma pegada diferenciada sobre essa prosperidade. Quando falo em prosperidade, na nossa mente o que vem é finanças. Não está errado, finanças faz parte de uma vida próspera. Mas a prosperidade na ótica de Deus, ela tem uma outra conotação para a gente. Embora finanças faz parte, mas existe uma prosperidade onde Deus ele está se preocupando em primeiro lugar. Vou usar a palavra se preocupando. Deus está valorizando em primeiro lugar um nível de prosperidade sobre a sua vida. Eu queria ler um texto para você que está em Gênesis capítulo 1, é muito conhecido. Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se a Bíblia fosse só isso aqui para a gente, já era o suficiente para entendermos sobre esse nível de prosperidade que Deus tem para a sua vida e para a minha. Que em primeiro lugar Deus está olhando a prosperidade de uma vida espiritual. Prosperidade, ela tem níveis, e a saber, espiritual, emocional, física, profissional e financeira. Para ter finanças eu tenho que trabalhar, para trabalhar eu tenho que estar bem de saúde. Muitas questões do meu físico estão ligadas às emoções, e todas essas quatro são regidas pela prosperidade espiritual. A vida espiritual em primeiro lugar. Essa prosperidade espiritual é o que Deus está se preocupando em abençoar a minha vida e a sua. Por isso que Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, tudo número 1, ali já está dizendo que Deus cria primeiro os céus, no plural, e depois a terra, no singular. Por que primeiro os céus e depois a terra? Exatamente para fundamentar de que, em primeiro lugar, o céu precisa fazer parte da sua vida. Em primeiro lugar, essa prosperidade espiritual, ela precisa estar na minha vida e na sua vida. Por isso, Deus, no princípio de tudo, ele vai criar primeiro a vida espiritual. Ele vai criar primeiro as questões celestiais. Se nós formos olhar a questão da criação, nós vamos ver que Deus cria
coisas de cima e coisas de baixo, coisas de cima e coisas de baixo. E no 6º dia, então, ele vai criar o homem e põe no homem o fôlego de vida. E depois de colocar o fôlego de vida, o homem é feito alma vivente. Então, já tem uma percepção do homem, do ser humano, de Adão, de que o céu foi criado em primeiro lugar para que a prosperidade espiritual possa acompanhar a vida de todo ser humano. Eu já quero dizer para você, meu querido ouvinte, aonde você estiver agora, o que você estiver fazendo neste exato momento, reflita sobre a sua vida espiritual. A prosperidade espiritual que Deus tem proporcionado para você e até onde você tem abraçado essa vida espiritual. Nós vamos ver no Novo Testamento que Mateus, o evangelista Mateus capítulo 6, verso 33, ele vai corroborar com essa palavra de Gênesis. Ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus está usando uma regra de Gênesis 1, de que primeiro eu tenho que ter a vida espiritual, a prosperidade espiritual. Primeiro eu preciso disso para que todas as outras coisas da minha vida, o próprio Deus, por eu estar vivendo uma vida nele, próspero nele, então o próprio Deus se encarrega de acrescentar na minha vida e na sua todas as outras necessidades que temos. Porque nós estamos conectados com ele. Nós estamos vivendo a nossa vida nele, para ele e por ele. Então nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, a prosperidade espiritual, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida. O mesmo Mateus, ele vai falar no capítulo 13 e no verso 12, ele vai dizer: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mais uma vez, a regra de Gênesis 1. Aquele que tem os céus em primeiro lugar vai ter terra em abundância. Mas aquele que não tem o céu em primeiro lugar, até o pouquinho de terra que tem, lhe será tirado. O que Mateus está dizendo nesse contexto é isso. Se você tem a sua vida espiritual em primeiro lugar, essa prosperidade espiritual na sua vida, as coisas dessa terra serão dadas e acrescentadas. Mas aquele que não tem o céu em primeiro lugar na sua vida, ele não quer a prosperidade espiritual, não quer crescer em Deus, até o pouquinho de terra que tem vai ser tirado. Então é muito importante, é preciso nós observarmos e refletirmos à luz da palavra de Deus, que um Deus que cria tudo do nada, a partir do nada, o Deus que cria tudo do nada e faz o nada ser algo muito produtivo, depois da criação, porque tem um dedo de Deus nessa história. Eu quero dizer, querido, que quando Deus formou você no ventre da sua mãe, ele tinha uma direção específica para a sua vida e ele disse: aqui está um filho meu que vai crescer, que vai desenvolver, que vai avançar, que vai prosperar na sua vida, porque ele vai estar em mim e eu vou estar nele. Para que a gente possa receber essa bênção de Deus, a gente precisa estar nele. Isso faz parte do amor de Deus para a minha vida e para a sua. Tudo que você precisa, todas as suas necessidades, elas estão em Deus, supridas pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Deus cumpre o desejo do nosso coração. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus está pronto para entregar nas suas mãos. Mas o mais importante e o que Deus quer entregar em primeiro lugar na sua vida é essa prosperidade espiritual. É esse entendimento de que sem Ele nós não temos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus, até o que nós conquistarmos nessa vida não tem nenhum sentido
e pode ter algum valor para essa terra, para esse mundo. Mas esse valor expresso na questão prosperidade em Deus, alegria e satisfação. Eu conheço pessoas que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem mais nada. Por causa do dinheiro não tem família, por causa do dinheiro não tem amigos, por causa do dinheiro não tem saúde, por causa do dinheiro não tem Deus. Está faltando essa prosperidade espiritual. A Bíblia vai dizer o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Nós precisamos buscar em Deus, em primeiro lugar, essa prosperidade, esse crescimento, esse entendimento, para que todas essas outras coisas o próprio Deus se encarrega de acrescentar na minha vida e na sua. E tudo aquilo que a gente vai recebendo de Deus, nós vamos sentindo Deus abençoando as nossas vidas. E aquilo que, aos olhos de qualquer pessoa, pode ser tão pouquinho, mas aquilo tem dado uma satisfação para a gente, porque o principal nós temos, que é Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Éfeso, capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3 vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também ele vai fazer menção a essa regra de Gênesis 1. Se você olhar para todas as suas conquistas, o seu carro, a sua casa própria, um plano de saúde, você poder ter condições de viajar, tudo isso são bênçãos e são coisas boas. Não quero dizer que isso não é importante para nós. Não deixa de ser bênção. São bênçãos. Mas nós podemos viver muito bem sem a casa própria. A gente pode pagar aluguel. A gente pode viver muito bem sem um carro. A gente anda de Uber, de van, de ônibus, de bicicleta, a pé. A gente pode não ter um plano de saúde, mas a gente vai na rede pública e a gente vai ser atendido. Meus filhos podem não ter uma escola particular, mas eu posso matriculá-lo na rede pública e eles vão ter ensino, eles vão ter escolarização. A gente vive muito bem sem essas bênçãos, chamadas bênçãos materiais, mas ninguém sobrevive sem bênçãos espirituais. Já viu alguém sobreviver sem as misericórdias de Deus, que é a razão de não sermos consumidos? Já viu alguém sobreviver sem o perdão de Deus? Já viu alguém sobreviver sem a salvação em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo está falando isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, ele fala no passado, com toda a sorte de bênçãos. Olha a bênção espiritual aí, nas regiões celestiais. Ele está falando de prosperidade na vida espiritual. Saber que primeiro Deus precisa fazer parte da minha vida e da sua. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso. Que nota você daria para você mesmo, de 0 a 10? É uma análise sua. Que nota você daria para você mesmo, de 0 a 10, no quesito prosperidade espiritual? Que nota você daria para você, de 0 a 10? Cara, eu sou bom, eu estou espiritual, estou buscando em Deus na minha vida e Deus está sempre em primeiro lugar na minha vida. Beleza, que nota você dá? De 0 a 10. Se sua nota foi baixa, você mesmo que deu. Se sua nota foi baixa, o que você precisa fazer para sua nota poder aumentar? Se sua nota foi alta, o que você precisa continuar a fazer para que essa nota continue alta, crescendo e avançando? Reflita sobre a sua vida espiritual e sobre essa prosperidade. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, a prosperidade espiritual, sempre em primeiro lugar na minha vida e na sua. A partir disso, todas as outras coisas, o próprio Deus vai acrescentar. Vida espiritual, prosperidade espiritual,
emocional, física, profissional e financeira. Exatamente nessa ordem é o que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe muito você. Que a palavra de Deus possa chegar no seu coração e que o Semeando a Palavra continue fazendo chegar esta semente em seu coração. Deus abençoe você, a sua família e tudo aquilo que você quer realizar em Deus. Em nome de Jesus.